gosta de futebol aí? Levanta a mão, irmão. Gosta? Amém. Eu gosto muito. A Almarada levantou, o pessoal... Hoje tem muita mulher que gosta de futebol também, né? Já está ficando mais moda. Eu converso muito, gosto muito de futebol, converso muito sobre futebol com meu filhão, né? O filho mais velho. Desde cedo, eu estava lembrando de algumas Copas passadas, e ele foi crescendo, acabou se tornando tricolor, né? Estou falando assim meio desanimado, que o negócio não está muito bom, mas a gente tem o costume grande de conversar sobre futebol, e gosta disso, a gente se dá bem conversando sobre isso. Interessante que a gente fala muito sobre a parte tática do jogo. Curiosidade nossa, né? Falar de tática do Fluminense geralmente dá briga, né? Dá problema, né, pastor? É complicado. Mas interessante, quando eu converso com ele, a gente fala muito a respeito dessas questões técnicas do jogo, tática, e faz algumas observações, a gente fica conversando, igual aquele pessoal do Sport TV, lá, eu e ele sentado lá, comentando. Ninguém ouve, não chega a lugar nenhum, mas a gente continua firme lá, conversando. Uma das coisas que a gente fala muito, sempre converso muito com ele, é a respeito de uma questão interessante. E essa mensagem, na verdade, ela não nasceu, foi um pouco antes do pastor André lançar a nossa série, e eu falei, isso é interessante dar um tema de mensagem, e encaixou com muita perfeição. Geralmente, quando a gente conversa, a gente fala muito sobre uma questão importante no jogo de futebol. Você que gosta de futebol, você vai lembrar disso rapidamente. Da questão da concentração do jogador, do foco do jogador, né? E quantas vezes a gente observando o jogo, olhando o jogo de futebol, principalmente do nosso time, a gente reclama diversas vezes quando acontece, a gente vê que acontecem problemas, gols, falhas de jogadores, perigos que a equipe passa. Por quê? Teve um sempre que deu o quê? Uma bobeira, o cara não está prestando atenção, o cara falhou. Tem até uma coisa interessante, o último jogo a gente falou, Abel, sobre isso. Você que gosta mais de futebol, tem uma coisa muito normal no futebol que chama-se triangulação. Você ouviu falar, né? O que é a triangulação? É um jogador que vem com a bola, passa a bola para o companheiro, tem alguém do outro time marcando aquele companheiro, ele passa a bola, corre para frente para receber a bola de volta e acaba passando o adversário. E o que deixa a gente irritado demais é que isso é a coisa mais antiga do futebol, e às vezes o cara que estava marcando esse primeiro que deu a bola simplesmente esquece de acompanhar ele, né? Ele dá a bola, corre para frente para receber, o cara que estava aqui de olho nele fica não sei o quê, olhando para onde, e o cara chega sozinho lá, recebe a bola sozinho. A gente fala, como é que pode? Não está prestando atenção? Poxa, está jogando bola, não está olhando. E eu lembro que um dos últimos gols que o Fluminense tomou, se eu não me engano, foi do Flamengo, foi por conta disso. A gente ficou muito indignado, cara. De novo! E é interessante isso por conta de quê? Ao falar sobre essa questão, eu coloquei até um slide aqui do nosso querido aqui, aproveitando a Copa do Mundo, né? Nem coloquei o título da mensagem, gente, olha só, passei direto. Hoje, o nosso título da mensagem, hoje pela manhã a gente teve a introdução aí com o pastor André, e hoje é Entre no Jogo. Título geral da série, De Olho no Jogo, e hoje eu quero falar sobre Entre no Jogo. E uma das questões que se falou muito a respeito disso, chamou a atenção, sobre a questão de concentração, foi uma coisa que o nosso querido, conhece esse cara aí? Adenor, né, o nome dele? Foi o Tite, ele diz assim, ó, isso antes da Copa eu estava ouvindo ele falar. Em uma competição de alto nível, como a Copa do Mundo, a quantidade de situações difíceis em que seus adversários podem lhe colocar é muito grande. Você só pode superar isso se o seu nível de concentração for muito elevado. É o nosso irmão Tite que falou isso. Não é a Bíblia não, tá, gente? É o Tite. E nessa noite, o que você deve perguntar? O que tem a ver, afinal de contas, pastor, isso com o tema da mensagem? O que tem a ver com a igreja? O que tem a ver comigo? O que tem a ver com o reino de Deus? E é aí que eu quero conversar com você. Abra a palavra de Deus aí em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 23. Eu recomendo você depois em casa dar uma olhadinha em todo o capítulo, mas hoje a gente vai ficar a partir do 23.
Aguarda um pouquinho para você conseguir abrir aí para acompanhar comigo. Eu vou ler na Almeida aqui, a mais tradicional, mas dá para você acompanhar tranquilamente. Depois a gente até retorna aí para fazer as explicações necessárias. O tema de hoje entra no jogo. Vamos lá. Todo mundo achou? Diga amém. A partir do 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ou seja, aqueles da arena, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Deus amado, obrigado por esse momento, pela alegria de estar junto com o teu povo, com a família da fé, com a nossa casa, a nossa igreja, e acima de tudo, porque esse lugar, Pai, é parte do teu reino. E tudo que é falado aqui verdadeiramente vem do teu trono, Senhor Deus, para gerar em nós encorajamento, para que no tempo que estamos aqui nessa terra, Pai, possamos, em nome de Jesus, como igreja e como indivíduos principalmente, Senhor Deus, entendermos que estamos numa partida, estamos num jogo, numa guerra, e precisamos, Senhor Deus, nos posicionar a cada dia, como já ouvimos hoje pela manhã, Senhor, e nessa noite eu quero, em nome de Jesus, ser usado pelo teu Espírito Santo para falar, para que cada um possa ter no teu coração a certeza, Senhor Deus, que o Senhor nos chamou. Nós fazemos parte desse contexto e nós queremos estar nesse jogo para honrar o teu nome, para expandir o teu reino, para fazer a tua vontade na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Todo esse capítulo 9, depois você lê em casa, Paulo está se referindo a ele mesmo e até requerendo alguma coisa, num outro sentido. Eu comecei a ler aqui para aproveitar esse texto mais especificamente, mas todo esse capítulo, nosso querido apóstolo Paulo está falando sobre o envolvimento dele na obra de Deus, naquilo que Deus o chamou para fazer. E quando ele estava totalmente envolvido naquilo, pronto para fazer, focado naquilo que Deus havia chamado para fazer. A partir desse versículo 23, eu achei muito interessante separar esse texto para a gente poder ler. Ele faz uma comparação muito clara e direta com esse momento, com esse foco, aquilo que ele tem, o objetivo que ele tem na vida dele. Ele compara com o quê? Com uma competição, realmente, né? O pastor André, se não me engano, tocou nesse assunto pela manhã. E que competição é essa, afinal de contas, né? A competição, nossa, nós estamos em um jogo, em uma competição, em um combate, em uma batalha. Hoje de manhã aprendemos isso, foi muito bom, foi uma introdução maravilhosa para aquilo que eu teria para falar nessa noite com você. E qual é esse jogo que eu e você participamos? Estamos nesse campo de batalha, nessa arena, nesse estádio, nesse campo de jogo. A guerra, o jogo entre o reino de Deus e o principado das trevas, dominador do sistema desse mundo. E nesse jogo, eu queria, nessa noite, começar falando com você algo importante. A primeira coisa que eu quero falar para você, em tom de alerta, sim, mas em tom de despertamento para todos nós. Eu não quero nem falar, eu quero mostrar para você. Né? Arnaldo César Coelho. Ouviram? Deu para ouvir? Eu estou com um apitinho legal, eu estava com um apito ruim aberto, agora eu consegui um bom. Autoriza o árbitro. Querido, esse jogo já começou. E você está nesse campo, você está nesse jogo. Há 2000 anos atrás, lá, quando o Senhor Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado, Ele deu início a esse jogo, a essa partida. O reino de Deus estava na terra, Ele estava falando assim, o reino de Deus é chegado, diga glória a Deus. Nós, povo de Deus, família da fé, hoje nessa noite nós estamos nesse campo, estamos nesse jogo. Você é parte desse time, você é parte desse jogo. Você foi convocado para esse jogo. Quando eu estendi as minhas mãos, você lembra o dia que você estendeu suas mãos ao Senhor e disse, eu quero? Quando você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador,
Ele te convocou para entrar em campo. E o mais importante nessa noite, a primeira coisa que eu quero falar com você. O time do Reino de Deus conta com você, querido. Eu sou insubstituível, pastor? Eu sou o Neymar? Não. Mas você é muito importante. O Reino de Deus conta com você. Você está nesse campo, você foi convocado, você aceitou estar nesse jogo e você entrou nesse campo. Quantos entraram nesse campo? Quantos fazem parte desse time? Você tem alegria de fazer parte desse time verdadeiramente? Eu tenho. Mas eu começo a perguntar e começo a entrar naquilo que eu quero falar com você nessa noite. Será que aceitar o convite é entrar no campo? Será que isso significa tudo? Será que um time, só porque sai do vestiário, entra em campo, ele já ganhou o jogo? Será que isso garante? Será que isso garante o alvo para o qual aquele jogo, no caso nós estamos falando de futebol, ganhar aquela partida? Só de entrar em campo, antigamente havia muito isso, né? Hoje, no jogo do Brasil, você pode ter percebido que não existe tanto mais isso, né? Você lembra do tempo que camisa ganhava jogo? Né? O time entrava, o outro já tremia. Hoje não. A gente viu lá que tem que correr, tem que suar. E como o nosso irmão Adenor Tite falou, tem que estar realmente focado no jogo. Atento àquilo que está acontecendo. Atento ao seu adversário, como o pastor André falou hoje pela manhã. Atento às coisas que estão dentro daquele campo para acontecer. Interessante que o apóstolo Paulo, não só nesse capítulo, fala a respeito de foco, e ele é um exemplo disso, né? Não só nesse capítulo, o apóstolo Paulo, mas em todas as suas cartas, a gente percebe como ele era um homem separado por Deus, chamado por Deus, mas como ele era focado naquilo que Deus tinha mandado ele fazer, não é? Como ele era focado. Nas cartas ele fala, como ele diz hoje aqui, nesse texto, esmurro meu corpo, guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé, fui até o final. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e olho para aquelas que estão adiante de mim. Foco. Um homem focado, chamado por Deus para fazer uma obra grande, mas que colocava os seus olhos fixos naquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu me pergunto, diante desse exemplo, que é um exemplo, e nesse texto de Paulo é um exemplo e uma recomendação dele para nós, para a igreja e para o povo de Deus, povo da nova aliança, eu começo a perguntar para você, como será que está o nosso nível, o meu nível de concentração e de foco nesse jogo ao qual eu um dia levantei a minha mão para o Senhor Jesus e ao fazer parte do reino de Deus eu automaticamente entrei nessa partida, entrei nessa guerra, entrei nessa disputa. Em que um lado tem o reino de Deus, buscando estender o seu reino, proclamar que em Jesus há salvação e estender esse reino para todos aqueles que quiserem aceitar o Senhor Jesus. E outro lado que se opõe, esse sistema desse mundo que tenta se opor a todo momento à pregação do Evangelho, a que pessoas sejam alcançadas e pessoas sejam salvas. Eu pergunto a mim, e pergunto a você como igreja do Senhor, como será que está o nosso nível de comprometimento? Né? Como está o nosso nível de foco? Mais do que entrar em campo, será que eu, como coloquei na nossa introdução, no título dessa mensagem, será que mais do que estar nesse campo, porque eu já estou, será que eu estou nesse jogo consciente de que eu preciso estar jogando, focado, pronto? E a pergunta que eu quero fazer para dar seguimento a essa mensagem é, afinal de contas, pastor, em Cristo Jesus eu entrei nesse reino. Eu entrei nesse jogo, nesse campo. Fui chamado para lutar, jogar pelo time do Senhor. Por que eu preciso permanecer focado? Eu quero desenvolver 4 temas rapidamente com você, muito rapidamente, que vão ressaltar a importância de não apenas fazer parte e entrar nesse campo, mas como eu preciso. E olha, querido, em nome de Jesus, que o Senhor, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. A gente está, no momento, nas quartas-feiras, falando a respeito do reino de Deus. Eu creio poderosamente que esse reino é um reino vitorioso, diga amém.
nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas a Bíblia deixa clara que o povo de Deus precisa sempre se posicionar diante daquilo que está acontecendo, diante dessa batalha, diante desse confronto. E, infelizmente, ao olhar para a nossa realidade, o que a gente pode ver? Quantas e quantas pessoas que você conhece, que entraram nesse campo, que aceitaram esse convite, fizeram parte desse time, mas que hoje estão completamente paradas, vamos dizer assim, uma expressão clara até no futebol, fora de jogo. Você conhece alguém? Eu conheço, infelizmente. E pior, não são poucas pessoas. Será que permanecer em foco, com foco é algo tão importante assim? Eu quero usar essas 4 situações que vão responder por que eu preciso, mais do que estar no campo, que eu estou em nome de... E Cristo Jesus me colocou nesse campo, nesse time, mas que eu preciso permanecer com foco, para que eu possa chegar ao objetivo dessa luta, desse jogo, que é fazer com que o reino de Deus seja engrandecido. Você quer? Você quer que o Senhor seja conhecido de todas as nações, que aqueles que estão ao seu redor possam ser alcançados pela graça de Deus, que você possa fazer diferença na vida de pessoas? É esse o teu foco? Eu preciso permanecer nesse foco. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite. Por que eu preciso, pastor, permanecer focado nesse jogo? Primeira coisa, através desse versículo aí, Efésios 6:10 diz assim: lutamos, a parte do versículo, lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. O inteiro versículo diz: a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. E por que isso? Primeira coisa, por que eu preciso permanecer muito focado, mesmo sendo parte do reino de Deus? Porque esse jogo é na casa do adversário. Quem entende de futebol, quem gosta de futebol, quando a gente fala assim, às vezes no Brasileirão o Davi fala comigo assim: o Fluminense joga quarta-feira. Eu falei: com quem? Ele fala o time. Eu falei: onde? Aí quando ele fala que é na casa do adversário, eu já faço assim: porque não é fácil. Jogar na casa do adversário é jogar sob pressão. E trazendo para o nosso lado, querido, nosso time no reino de Deus, fazer a obra de Deus, aqui, nesse mundo dominado, não espere aplauso nem incentivo. Não espere aplauso. É assim. O time fora de casa, quando joga, a torcida é toda contra. É pressão o tempo todo. Qualquer probleminha é vaia. E isso acontece. E é assim que acontece. E não pense que é diferente conosco. O mundo, o sistema desse mundo não se importa muito com a obra que a igreja faz. Muitos deles nem sabem. Estava pregando aqui no Primício e falei sobre isso. O mundo não faz ideia do que acontece dentro da casa de Deus, na igreja. O pessoal se reúne lá. Eles não fazem ideia. Não por conta de milagres, querido, mas pelo maior milagre, que são pessoas com vidas totalmente restauradas. São os milagres invisíveis. As pessoas que chegam a esse lugar completamente arrebentadas, sem perspectiva de vida nenhuma, muitas até tentando acabar com a própria vida, é que recebem aquilo que de melhor elas podem receber, a vida do Senhor nosso Deus. Aí você pensa que o mundo dá valor a isso? Acha que isso acontece na igreja? Não, não acha. Fazer a obra de Deus, estar engajado nesse time, estar focado nessa obra, é jogar aqui no campo de adversário. Segunda coisa, ele conhece muito bem esse terreno aqui. Não é? Dominadores desse mundo, e o versículo completo diz assim: mundo tenebroso. O inimigo conhece, sabe como usar o que ele tem nesse mundo para tentar parar a igreja, ofender, assustar você o tempo todo. Entender, a primeira coisa, eu preciso estar muito focado naquilo para o qual Deus me chamou, porque eu estou jogando na casa do adversário e a pressão não é pouca. Não é pouca. Mas isso não é nem o principal, essas duas coisas. Você sabia que tem uma coisa mais espantosa ainda nessa questão de estar aqui nessa terra fazendo a obra de Deus e receber? Quem assim teve a vida transformada, muito transformada quando recebeu o Senhor Jesus? Levanta sua mão com todo orgulho que você tiver. Aleluia!
Que bênção! O que eu era antes de entender esse amor maravilhoso me alcançar. E às vezes isso causa em nós um fenômeno impressionante, que a gente tem que tomar cuidado porque a gente está jogando aqui nessa casa do adversário. Deus nos tirou de um lugar tão complicado, nos levou para um lugar tão maravilhoso, que às vezes, não sei se você vai entender, vou ter capacidade de falar isso com você, essa transformação, esse deslumbre maravilhoso do que é o amor de Jesus na nossa vida, do que Ele fez por nós, nos causa algo tão maravilhoso, que a gente olha para esse mundo, qual é a tendência, a vontade de o quê? Você já falou isso? Que vontade de sumir! Não é? É um fenômeno incrível, porque é tão maravilhoso. Ele nos alcançou, Ele nos encheu com o seu amor, com o seu Espírito Santo. Hoje eu olho para a minha casa restaurada, a minha vida, como eu sou diferente, como eu tenho alegria, paz no meu coração. Isso é bom demais. Mas às vezes isso causa em nós uma vontade de ficar quietinho no nosso canto, aproveitando esse reino maravilhoso. Sabe, dá vontade de ir para onde? Você sabe, conhece essa expressão muito conhecida, a gente diz, dá vontade para aquela zona de conforto. Eu não quero mais falar com ninguém desse mundo. Eu não quero mais me expor. Eu provei uma coisa tão boa. Eu quero ficar aqui quietinho no meu canto, aproveitando esse lugar maravilhoso. Não se sinta culpado por isso, querido. Porque isso começou lá no tempo de Jesus, sabia? Quando ele subiu aquele monte, que ele se transfigurou, você lembra dessa passagem, né? Em frente aos discípulos, o que aconteceu? Os discípulos falaram assim, opa, que lugar maravilhoso é esse. O que é isso? Jesus, vamos sair daqui não. Vamos fazer uma cabaninha para nós, para você, os queridos aí, e vamos ficar por aqui. Jesus exemplifica o quê? Essa zona de conforto, às vezes vontade de ficar naquele lugar maravilhoso. Eu sei que o Senhor te colocou num lugar muito maravilhoso. A palavra dele diz que Ele nos tirou do tremedal de lama e colocou os nossos pés sobre a rocha. E às vezes é tão bom, a gente olha para tudo que está acontecendo ao redor, esse mundo, para pessoas que não têm esse conhecimento, e a vontade que dá é a mesma que deu nos discípulos, de ficar num lugar confortável, de não se misturar mais. Mas o apóstolo Paulo diz, lá no versículo, ele fala, isso não é ter foco. Sabe como ele fala isso? Eu esmurro o meu próprio corpo. E o Senhor Jesus fala aos discípulos, nós precisamos descer a uma obra, a um jogo acontecendo, eu não posso ficar nessa zona de conforto. Eu não posso ficar nesse lugar, com quanto eu dê vontade. Talvez esse seja um grande perigo, de estar jogando na casa do adversário. E nessa noite, eu peço em nome de Jesus que nessa primeira parte você possa entender. Eu não posso perder esse foco. Existe um lugar maravilhoso para mim estar, dá vontade de às vezes ficar quietinho no meu canto, mas existe uma obra a ser feita, diga amém. Existe um testemunho a ser dado. Existem pessoas que estão ao meu alcance, que eu preciso entender que elas precisam ouvir a palavra do Senhor. Existem trabalhos que eu preciso fazer para Deus, envolvimento na obra, que às vezes pode causar algum desgaste, sim, mas eu preciso ouvir aquilo que o apóstolo Paulo falou agora. Em tudo se domina. Por que ele tudo se domina? Porque ele tem um foco maior, um alvo maior, algo que o Senhor nos confiou. Primeira coisa, não é fácil, preciso manter o foco, porque esse jogo é na casa do adversário. Mas eu sigo, por que eu preciso tanto manter esse foco, pastor? E a segunda coisa que eu quero falar com você é, através desse versículo, João, capítulo 8, versículo 44, a parte B. Diz assim, ele fecha esse versículo, e o pastor André tocou nesse assunto hoje pela manhã, ele é mentiroso e o pai da mentira. Esse é o nosso adversário, esse é o adversário que nós enfrentamos nesse jogo. E a segunda coisa que eu quero falar com você, eu preciso estar focado, muito focado nesse jogo, por conta de que o adversário é muito desleal. Nós jogamos na casa dele, e ele é muito desleal. Com ele vale qualquer coisa, meu amigo. O pessoal que gosta do futebol há muito tempo, lembra da Libertadores antigamente, quando tinha muita televisão, o pessoal falava assim, caramba, vale qualquer coisa. Quando o time joga fora de casa, o pessoal valia puxão de cabelo, invade campo, cachorro entrando em campo, paga a luz, vale qualquer coisa.
palavra nos alerta que esse adversário, hoje pela manhã o pastor André falou um outro versículo interessante, ele veio para roubar, matar e destruir. E para alcançar isso, para alcançar a sua vida nesses objetivos dele, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Quantas e quantas vezes ele usa essa arma que é própria dele, a mentira, sobre o próprio time do reino de Deus. E ele tenta o tempo todo. E, infelizmente, querido, quantas vezes isso ainda nos aflige, nos atinge, quantas vezes somos levados, quando deveríamos ficar cientes de que ele é mentiroso todo o tempo. Quantas vezes as suas mentiras são para nos levar e nos jogar para baixo, dizendo, você não é bom, você é culpado. Quantas vezes ele nos tenta levar para baixo, jogar para baixo, com as suas mentiras, com as suas acusações, dizendo que nossa vida não está sendo tão produtiva, Deus já não se importa conosco, e mentiras após mentiras. Ao olhar para a nossa vida e vermos aquilo que o Senhor nosso Deus faz, eu preciso entender que quando o Senhor diz que a sua palavra é a verdade, ela é a lâmpada para os meus pés, eu preciso tomar posse disso na minha vida. E aprender que o meu adversário usa o tempo todo de mentiras para tentar me abater. Algumas vezes me jogar para baixo, sim, e as mentiras dele também são, às vezes, para tentar nos colocar para cima. Você lembra uma vez que eu preguei aqui, não sei se você estava aqui, eu falei que ele sabe muito tratar o ser humano nos seus extremos. Quando nós estamos muito abatidos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, muito cuidado, com relação àquilo que vem aos nossos ouvidos, os ataques do demônio, de Satanás, porque ele sabe que nos extremos eu me torno muito vulnerável. E quantas vezes as mentiras que vêm dele, desse adversário, também tentam nos jogar para cima. Você é bom mesmo, cara. Você não precisa de mais ninguém. Você chegou ao nível que está muito bom. E ele tenta colocar no nosso coração, tirar algo fundamental para que eu possa manter o foco no reino de Deus, o foco nesse jogo, que se chama dependência de Deus. Eu preciso estar focado. Porque o meu adversário é capaz de usar qualquer tipo de arma para tentar me derrubar, para tentar me tirar do jogo. E a minha garantia é que eu esteja focado. Onde, pastor? Existe uma verdade que está acima de todas as mentiras do inferno. Diga amém. Essa é a verdade na minha vida. Todas as vezes que ele tentar tanto me jogar para o chão, quando ele quiser, quantas as vezes que ele tentar me colocar para cima demais, insuflar o meu ego, eu preciso entender que há uma verdade que está acima de toda e qualquer mentira que ele possa soprar no meu ouvido. Essa é a verdade que segura a minha vida. Eu preciso estar focado nesse jogo o tempo todo, porque esse adversário, ele não desiste. Interessante falar sobre isso é que, em termos de conhecimento, falei na outra parte, ele joga no campo dele e ele sabe usar todas as suas armas. Interessante que ele conhece o nosso homem natural. Por isso a palavra de Deus diz, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Eu preciso estar focado, colocar o meu homem espiritual em alto, porque o meu homem natural, o meu inimigo conhece muito bem. O pastor André tocou num assunto interessantíssimo hoje pela manhã, e quantas vezes essa mentira de que o fato de algo ter chegado à minha mente, um pensamento que eu tive, ele já me condena, ele aponta o dedo e diz, você pensando essas coisas passando pela sua cabeça, e às vezes toma até na primeira pessoa, eu pensando nessas coisas, eu agindo dessa forma, eu desconfiando dessa forma. Ele conhece o meu homem natural. Ele sabe. Porém, existe uma verdade. E em nome de Jesus, eu preciso ficar focado nela. Se eu colocar meus olhos no autor e consumador da minha fé, o meu homem espiritual estará em evidência. Diga amém. Eu vou permanecer focado e vou permanecer
dentro desse jogo, produtivo, sendo usado pelo Senhor, e Ele não quer você nessa posição. Ele não te quer nessa posição. Segunda coisa pela qual eu tenho que permanecer muito, muito focado. Nosso adversário, querido, nesse jogo, ele é muito desleal. Ele usa qualquer tipo de arma. E a maior arma que ele usa é mentir para você o tempo todo. Creia na palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor estão sobre a minha vida. Diga amém. Manhã após manhã. Ele me alcançou com o seu amor. Ele me fez participante desse time, desse reino. Ele me colocou nesse jogo. Quem me poderá tirar desse time? Eu quero focar naquilo que o Senhor colocou na minha vida. Aquelas promessas que estão na sua palavra, na sua verdade para a minha vida. Segunda coisa, terceira coisa que eu quero falar nessa noite com você. Por que eu preciso, afinal de contas, pastor, permanecer focado? 1 Coríntios 9, 27, na parte B, a gente leu. Para que não venha eu a ser o quê? Desaprovado. E nessa terceira coisa, por que eu preciso ficar focado? Porque eu preciso permanecer de pé. Tem uma situação em partidas de futebol, você deve ter percebido alguma vez, em algumas partidas, em alguns momentos do futebol, você já reparou que existe o herói, existe o vilão? Pode acontecer, não? Quem é o herói? Aquele cara que faz gol no último minuto, ou o goleiro que defende o pênalti do Messi, né? Foi lá e pegou, cara. É o herói da partida. Mas você já viu como é chato, às vezes, que existe um vilão na partida, né? Não sei se vocês viram a final da Champions. O cara deu um chute lá, quase no meio de campo. O goleiro firme, segurança total, foi lá pegar a bola passou e entrou. E no final do jogo, não sei se você reparou, a câmera focou bem, ele chorava copiosamente. Ou seja, ele foi o quê? O vilão daquele jogo, né? Vários jogos decisivos. Quando eu toco nesse assunto e falo com você, a importância demais nesse jogo no qual nós estamos, essa partida que nós estamos. A gente precisa permanecer focado, atento naquilo para o qual Deus nos chamou. É que falhas individuais acontecem. E a misericórdia de Deus estará sempre sobre a nossa vida. Diga amém. Deus é um Deus de amor maravilhoso. Ele não desiste de nós, como nós cantamos. Mas quando acontecem algumas falhas, queridos, em alguma situação na nossa vida, quando nós fraquejamos, quando a gente se afasta, quando a gente tem uma queda, essas falhas individuais podem trazer marcas para a gente. Elas podem custar muito caro. E voltando à parte anterior, Satanás é sujo, muito. O inimigo não é fácil, não é brincadeira. E eu preciso manter focado nesse jogo por conta disso. Naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu não quero, em nome de Jesus, se você está comigo, né? Eu sei que as misericórdias do Senhor são sobre a minha vida, mas eu quero permanecer de pé. Eu quero permanecer fazendo essa obra. Eu não quero paralisar aquilo que Deus colocou na minha vida. Mais do que isso, Deus nos chamou para o reino dele, para termos uma vida abundante. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. Ele me chamou para viver e comer o melhor desta terra. Diga amém, eu creio nisso. E eu não quero, querido, em nome de Jesus, nada menos do que Deus pode me dar nessa terra. Tudo que Ele me prometeu, eu quero usufruir plenamente. Quero ter uma vida de vitória. Você quer ter uma vida de vitória? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Para isso Ele me chamou. E quantas vezes, quando eu começo a desfocar e me distanciar daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, para aquilo que Ele me chamou, quando eu deixo me distanciar do foco verdadeiro desse jogo, quantas vezes eu me torno e entro numa situação tão vulnerável? Eu conheço tantas pessoas, queridos, que por conta de situações, de quedas nas suas vidas, perderam tanta coisa preciosa. Perderam tanta coisa que valorizaram tanto um dia, por conta de estar saindo desse elo, desfocando.
entrar numa situação muito perigosa. E muitas das vezes a queda é algo muito, muito, muito desastroso. Vi pessoas perderem ministérios. E como eu falei, isso não vai em tom de nenhum de acusação. Deus restaura todas as coisas da nossa vida. Diga amém. Mas entra como uma oração e um alerta, e uma exortação a você. Eu preciso e quero permanecer de pé naquele propósito que Deus me chamou. Mais do que isso, firme, atuante no seu reino, frutífero, produtivo, para a honra e glória do nome do Senhor. É o desejo do teu coração também? Eu creio que seja esse desejo. Para isso eu preciso estar focado, pronto, para entender o que está se passando. Deus me chamou para ter o melhor dessa terra, para ter autoridade na minha vida, para que eu possa orar e abençoar a minha casa e ter acesso a tudo que Deus tem de melhor para mim. Eu não quero sair desse time, ou ficar encostado, ou não produzir aquilo para o qual Deus me chamou. Eu quero estar aqui nessa terra produzindo a 100 por 1 para a honra e glória do nome dEle. Essa é a promessa dEle para a minha vida e para a tua vida. Mas para isso eu preciso permanecer focado dentro desse jogo. Lembra quando eu falei lá na frente? Entrar em campo. Nós já entramos, mas isso basta. Eu preciso estar certo, pronto no meu coração, firmado, com isso bem firme no meu coração. Deus me chamou para participar dessa obra, ser relevante nessa geração. Eu, quando olho para a minha vida, eu falo, Senhor, eu preciso permanecer com esse foco. Um dia eu levantei as mãos para o Senhor, Ele me colocou nesse reino, e eu faço parte desse time vencedor. E quero, em nome de Jesus, permanecer, porque eu quero permanecer de pé. Você quer permanecer de pé na obra de Deus? Aleluia. Eu não quero ficar à beira do caminho. E eu não vou ficar à beira do caminho. O inimigo não vai me tirar desse jogo. Diga amém. Se é o teu caso, é desejo do teu coração. Para isso eu preciso ficar focado naquilo para o qual Deus me chamou para fazer. Eu quero entrar na última parte, eu quero ministrar sobre a tua vida, orar por você. Por que eu preciso permanecer focado nesse jogo? Mateus 3,13 diz assim: exortai-vos mutuamente no tempo que se chama hoje. Nós começamos um jogo, querido, estamos nele. O Senhor nos colocou, nos convocou. Eu preciso focar, ficar muito focado. Porque esse jogo está no segundo tempo. Lá na cruz do Calvário, querido, o Senhor consumou a sua obra. Diga amém. Ele disse, está consumado. E a partir desse momento, esse jogo começou. Um pouco antes, ele disse aos seus discípulos assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas esse mesmo Jesus, que iniciou esse reino, que iniciou essa partida, iniciou esse jogo, o qual eu e você fazemos parte, ele disse: eu voltarei para buscar a minha noiva. Aleluia. Quem é a noiva do Senhor aí? Levanta a mão. Ah, eu sou noiva do Senhor. Porém, querido, esse jogo está acontecendo há um bom tempo. Hoje, no tempo que se chama hoje, você faz parte do reino de Deus, está totalmente envolvido nessa partida, nesse jogo, nessa disputa, nessa guerra. E todas as profecias, há um consenso. Hoje, lá na Atos, a gente ouve muito falar sobre isso. Muito provavelmente, essa igreja com a qual você participa seja a igreja dos últimos dias. Eu preciso rever no meu coração e ajustar esse foco, porque eu preciso entender que esse jogo está no segundo tempo, já caminhando para os 30, talvez mais, eu não sei. E se eu sou parte da noiva do Senhor, um dia Ele me colocou nesse lugar, me colocou nesse reino, me colocou nesse time, existem milhares e milhares de pessoas que não são desse time ainda. E eu não posso negar, o tempo está caminhando. O que Cristo Jesus fez, está feito, está consumado. Diga amém. O que é para se fazer, Ele deixou na mão da sua igreja.
na minha e na sua mão. E a minha pergunta que eu fiz lá em cima e faço hoje de novo, caminhando já para o final dessa mensagem, eu preciso ajustar esse foco? Será que o meu nível de concentração naquilo que Deus me mandou fazer enquanto igreja, noiva do Senhor, será que eu estou com esse nível ajustado para os dias de hoje? Será que eu como igreja, eu individualmente, tenho encarado esse jogo e ouço essa recomendação do apóstolo Paulo que diz que você precisa encarar isso com todo o teu coração? Porque na tua vida, querido, por mais maravilhosa que ela seja, e a minha vida, há um chamado sobre todos os outros. Você crê nisso? Você acompanha isso? Você está comigo nessa aí? Há um chamado que recai sobre a igreja do Senhor e recai sobre a nossa vida. Se eu faço parte dessa igreja, existem milhares de pessoas, e do fundo do coração, a mesma coisa que eu falei no culto de primícias, eu falo hoje com você, abrindo meu coração, num tom de totalmente incentivar você, porque eu estou no mesmo barco, eu sou igreja como você. Existem milhares de pessoas que não fazem ideia do que se faz dentro da igreja. E acredite que eles não vão entrar por aquela porta por livre e espontânea vontade. Eles dependem de você, lá do lado deles, como igreja do Senhor, focado nesse jogo. Ah, pastor, o que significa isso? Eu vou abandonar tudo? Não. Você vai continuar estudando, você vai continuar tendo a sua vida, o seu trabalho. Mas se eu estou focado, com o meu foco ajustado naquilo que Deus me chamou para fazer enquanto igreja, onde eu estiver, o reino de Deus estará comigo. Onde eu estiver, o Espírito Santo habita em mim, Ele estará comigo. Basta apenas que eu ajuste esse foco. Afinal de contas, eu estou nesse campo ou eu entrei nesse jogo? Porque se eu entro nesse jogo com o seu foco, meu amado, Deus está comigo. Esse time é mais do que vencedor. O que eu preciso nessa noite é entender que Ele me chamou. Eu estou nesse campo, eu faço parte desse time, mas eu preciso ajustar o meu foco. E focar naquilo que mais há de importante na minha vida. Querido, creia em nome de Jesus. Existem coisas tremendas na tua vida, eu sei. Mas há um chamado de Deus para a tua vida como igreja, para aqueles que estão do seu lado possam receber essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Eu creio, em nome de Jesus, que se a igreja do Senhor como um todo entender que há necessidade do ajuste desse foco, que há necessidade de entender que o Senhor tem um chamado na minha vida, como igreja, lá fora, influenciar pessoas, alcançar pessoas que estão ao meu alcance, que não vão entrar nessa casa por livre e espontânea vontade, e que a esperança delas é você do lado delas. Basta estar pronto para o momento que Deus te falar, você se permitir ser usado por Deus, ser usado por Ele. Eu tenho tantas coisas que eu quero na minha vida, querido, mas em meio a todas elas, que eu peço em nome de Jesus, que eu possa entender que existe um chamado do Senhor Jesus na minha vida, e que outros querem estar e vão estar nesse time, lutando conosco, e eles dependem da minha vida e da sua vida, estar lá do lado deles, levando a palavra do Evangelho. Eu queria orar com você nessa manhã, nessa noite, para que você possa refletir no teu coração sobre aquilo que a gente leu, sobre aquilo que a gente conversou, e dentro da tua alma você, com muita sinceridade, falar para o Senhor: Deus, qual o ajuste necessário para a minha vida? O que eu preciso acertar? O que eu preciso fazer para me inteirar totalmente e focar naquilo que eu tenho para fazer? O grande objetivo desse jogo, querido, do reino de Deus, aqui nessa terra, o grande foco da igreja existir, o grande foco da nossa vida, é aquele que está perdido e ainda não entendeu que em Cristo Jesus, somente nele, existe um futuro, uma eternidade, uma salvação, um plano totalmente diferente para a sua vida. Existem pessoas totalmente sem esperança. E quantas vezes eu paro para pensar, poxa vida, eu estou do lado delas. E a gente quer tantas vezes complicar,
Eu toquei nesse assunto também no dia de primícias. Falei, a gente quer complicar as coisas. Querido, esteja apenas pronto. Deixa Deus usar a tua vida, falar através de você. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa apenas amar pessoas, amém? Ter o foco naquele que precisa ouvir a palavra de Deus e deixar. O Espírito Santo vai te usar. O Espírito Santo vai te usar. Você quer ouvir, quer receber a sua oração e quer nessa noite entender que Deus tem um chamado para a tua vida e que nessa noite fala assim: entra nesse jogo, querido. Não fica só dentro do campo. No campo você está. Quem te colocou foi Jesus, mas entra nesse jogo. Foca nas pessoas que estão ao teu lado. Foca naqueles que estão ao teu alcance. Eu preciso focar nesse jogo. Se é desejo do teu coração, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu queria deixar para você essa frase do final. O jogo ainda não acabou. Amém? Nós estamos aqui. Quem está vivo, diga amém. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração, à tua mente, talvez uma série de pessoas que estão à altura do seu abraço, da sua mão, do seu convívio. Que Ele possa fixar no teu coração essas vidas, essas pessoas, mas acima de tudo que esse foco seja ajustado nessa noite. Que o Espírito Santo nos ajude a não perder oportunidades, a não termos medo de ser usados por Ele. E sermos sim, assim como Deus falou nessa canção que nós cantamos. O jogo ainda não acabou, ainda temos tempo, pois o ousado amor de Deus só precisa de 1 segundo de rendição para salvar alguém. Amém? 1 segundinho. E aquela pessoa que você fala assim: meu Deus, eu não consigo ver essa pessoa na igreja, no reino de Deus. O Espírito Santo vai alcançar essa vida. Diga amém. Às vezes apenas por um abraço, um sorriso teu. Entenda, querido, em nome de Jesus, como nós precisamos estar focados nisso. Deus quer salvar. Diga amém. É tempo. Deus quer salvar. E Ele quer usar você como instrumento de convencimento teológico, não, de amor, ousado amor, que vai atrás, que busca, que quer alcançar. E olha, querido, creia em nome de Jesus, seja qual for o tempo, Ele só precisa de 1 segundinho de rendição. Ele vai salvar aquele que está do teu alcance. Basta que você hoje me comprometa: Senhor, eu quero estar focado nesse jogo, Pai. Eu sei que eu estou nesse time, eu fui convocado, eu recebi a coisa mais maravilhosa dessa terra. Hoje eu compreendo, eu fui alcançado pelo teu amor. E eu sei que tu queres alcançar outras vidas. E eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou nesse jogo. Se é desejo do teu coração, coloque sua mão à altura do seu coração. Eu quero orar por você. Aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Eu quero que ela soe no teu coração dessa forma. Como Deus nos buscou de forma maravilhosa. Eu quero que você reavive no teu coração esse momento que o Senhor te alcançou com esse amor tão maravilhoso. E que Ele nos chama com esse foco, transmite para nós, povo de Deus, igreja do Senhor. E Ele nos dá essa ordem que nós tenhamos o mesmo amor. Ousado, que vai naquela pessoa mais complicada às vezes, mas diz: Deus ama você. Apenas isso às vezes. E Deus vai te usar poderosamente. Eu creio nisso. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, entra nesse jogo. Aleluia. Aleluia.